Muito boa tarde, estamos aqui, episódio 69 e mais um Virando o Jogo, com você aí do outro lado, e sempre um prazer estar contigo, é sempre um prazer ter você nos acompanhando nessa live maravilhosa, e com certeza hoje nós vamos falar de um assunto super interessante e eu conto para você já já qual é o nosso tema. Mas eu não posso deixar de agradecer a sua audiência, agradecer esse momento especial nos 4 cantos do Brasil e também no exterior, que nós temos uma audiência hoje com alguns amigos que estão na Argentina, em Miami, em Portugal, que nos dão um prazer de acompanhar conosco. Então, como também temos nos 4 cantos do Brasil, como eu falei, em Pindamonhangaba, temos lá em Curitiba, temos em Taubaté, temos em Campos de Jordão, em Fortaleza e muito mais pessoas cada vez acompanhando esse nosso podcast, que tem um intuito maior de levar para você informação sobre o mundo dos negócios, esse ecossistema de negócios que traz para você informação relevante num país extremamente empreendedor como o Brasil. E hoje o nosso tema é sobre como que você faz para você descobrir, né, quais são os impactos das redes sociais. O que a gente deve ou não fazer nas redes sociais. E a gente vai conversar sobre esse tema com um convidado super especial, um especialista no assunto, um designer que já já eu anuncio quem é para você. E eu quero dizer também que nós estamos aqui na maior plataforma de notícias, que é o Amazonas Atual, onde você encontra as melhores notícias. São 10 anos conquistando pessoas e levando uma informação de verdade, sem fake news. E, inclusive, quero ressaltar que o Amazonas Atual foi o único site, o único meio de comunicação que conseguiu entrevistar todos os candidatos a prefeito no Amazonas, aliás, em Manaus, no nosso estado do Amazonas. E o G6, como é chamado, o grupo dos 6, estiveram aqui entrevistando todos os candidatos deste estúdio, que é com certeza um local muito apropriado, que tem um bom gosto e tem toda a direção do Valmir Lima, o nosso jornalista que é responsável pelo Amazonas Atual, que tem 10 anos aí levando para você muita informação. Voltando ao nosso tema, vamos falar, como eu falei, como que a gente pode descobrir os impactos das redes sociais. Mas antes disso, imagine só, uma pesquisa realizada pela RD Station aponta que 85% dos profissionais enxergam nas plataformas seu principal canal para ações de comunicação. O estúdio ouviu cerca de 1.600 profissionais de marketing de empresas diferentes e de diferentes segmentos. Desse total, 85% disseram que as redes sociais são a ferramenta de marketing mais explorada em suas empresas. Quando se considera quais plataformas digitais são mais utilizadas, citaram o seguinte: em primeiro lugar, sem sombra de dúvida, com muita folga, tem sido o Instagram, com 93% dos participantes. Em segundo lugar, ficou o Facebook, utilizando como ferramenta de marketing por 67% dos respondentes do estudo da RD Station. Em terceiro aparece o LinkedIn, citado por 46% dos entrevistados, e na quarta posição, as redes sociais mais utilizadas são YouTube, 25%, em quinto lugar, e o TikTok, com 13%. Na mesma pesquisa, os respondentes citaram a mídia paga como a segunda principal estratégia, sendo utilizada por 72% dos entrevistados. A pesquisa também questionou os profissionais a respeito das plataformas que preferem utilizar para veicular anúncios. O Google Ads apareceu na liderança, citado por 75%. Na sequência, vieram Instagram Ads e também o Facebook Ads, com 72%. O Google também aparece em primeiro lugar na pesquisa como a plataforma que mais recebe investimentos publicitários. Para falar sobre esse tema, que vem assim cada vez conquistando mais espaço, esse tema que realmente nos deixa uma interrogação, que é um mundo diferente, para que a gente possa desvendar, eu tenho o prazer, a partir de agora, de conversar com o designer especialista em marketing digital, Ed Filho. Ed, tudo bem? Opa, tudo bem, Marcelo? Como é que você tá? Tá tudo bem aqui? Muito obrigado por essa oportunidade, a você que nos assiste aí nessa live. Muito legal a gente conversar sobre esse assunto, que na verdade é o assunto que vai nortear daqui para frente todo o mercado. Não há ninguém que consiga se desenvolver fora do mercado digital. O mercado digital veio justamente para que as empresas pudessem ser reconhecidas e principalmente as empresas de pequeno, médio porte consigam alcançar e alavancar de forma mais rápida dentro aí do seu nicho, da sua forma de trabalhar, e consegue conectar você com pessoas que você nem imagina. Então, vamos conversar sobre esse assunto que é muito interessante. Isso foi só uma palhinha, tá? Então, olha só como tem conteúdo bacana, como tem informação relevante. E o Ed Filho, desde pequeno, sempre foi apaixonado por design. Aos 14 anos já tinha interesse pela área e aos 16 desistiu
decidiu se especializar fazendo um curso de comunicação visual na Gracom. Foi lá que aprendeu a usar de maneira técnica ferramentas como Photoshop, Illustrator e outras da Adobe. Aos 18 anos, deu início à sua jornada profissional na gráfica Gift e Print, localizada na Praça 14, que eu aproveito até para mandar um abraço para os meus amigos da Praça 14, Vitória Régia somos nós, né? Ali a Praça 14, o berço do samba. Em 2020, decidiu expandir seus horizontes e foi para Fortaleza, onde abriu sua empresa de social media. No ano seguinte, trouxe a mesma para Manaus e desde então continuou crescendo e conquistando clientes. Hoje é fundador de uma agência focada em soluções de design, marketing e identidade visual, ajudando diversas empresas a construírem uma imagem forte e consistente no mercado. É sobre esse tema que eu tenho o prazer de, a partir de agora, de virar o jogo e aproveitar para virar a nossa ampulheta do tempo para que a gente possa conversar sobre um assunto tão relevante. Sem esquecer, gente, olha só, deve estar um calor muito grande aí onde você está, se você estiver em Manaus. Em outras regiões do Brasil também está cada vez mais. Nós estamos num momento em que o Brasil está enfrentando uma temperatura altíssima. E por que, quando está quente, a melhor solução que nós temos é tomar água, ingerir líquido? E eu quero aproveitar para sugerir para você a melhor água que existe, que é a Toia. Essa que efetivamente ela mata a sede. Por que a Toia é a melhor água? Porque o índice de pH dela é altíssimo e ela é cultivada numa fonte de alta qualidade, onde há estudos rigorosos da qualidade desse produto. Então, recomendo para você a melhor água para matar a sede, a água Toia. E quero aproveitar também para dizer para você o seguinte: nós estamos aqui em setembro, já passamos aí aniversário de emancipação do Amazonas, passamos o 7 de setembro, então agora a gente está se aproximando do final do ano. Daqui a pouco é outubro, novembro, dezembro, ele acabou. E você que está do outro lado, você deve estar pensando assim, poxa, o que eu vou fazer com meus clientes no final do ano? E eu quero recomendar para você, gente, essa empresa, que é uma baita de uma empresa, onde você, sem dúvida, vai ter os melhores brindes, que é a da ED Brindes. Então, você que está do outro lado, poxa, o que é a ED Brindes? Ela é especializada em brindes. E neste catálogo, que também tem o catálogo digital, tem 4.000 soluções para você. Então, tem fone de ouvido, tem caixinha de som, tem mochila. Aqui você tem agenda, você tem aqui também canetas, você tem os mais diversos brindes, que é da ED Brindes, que é o nosso parceiro oficial aqui no Virando Jogo. Você tem aqui sacolas de algodão reciclado, você tem aqui bonés, você tem aqui cooler, tem cada coisa interessante que você nem imagina. E você pode preparar um kit, tem kit churrasco, tem várias coisas. Você pode preparar um kit para o seu cliente e também para o seu colaborador. E, inclusive, você está vendo aí na tela agora, está aparecendo para você um vídeo super legal falando da ED Brindes, que é o nosso parceiro oficial aqui no Virando Jogo, e também a melhor água do Amazonas. E a partir de agora, eu vou efetivamente conversar com o meu convidado, com o Ed Filho, e a gente vai entrar no assunto e falar desse que é tão relevante, esse mundo das redes sociais. Ed, o que realmente faz engajar e ter sucesso nas redes sociais? Bem, para que a pessoa possa engajar e ter sucesso nas redes sociais, ela tem que levar em consideração alguns pontos. Primeiro, ela tem que cuidar da sua imagem. Por quê? A rede social nada mais é do que uma estante, uma vitrine em que você vai se vender, em que você vai vender seu produto, que você vai vender seu serviço. Então, você precisa cuidar da sua imagem e da imagem da empresa. E aí a gente conta com alguns meios para isso. Você pode investir forte em design, né? Existe um estudo que diz que 66% dos cliques em propagandas, em anúncios, são norteados através de um design consistente, um design forte. Então, empresas que investem na sua apresentação pessoal, elas conseguem ter um resultado diferente e melhor do que as que não estão investindo, né? Um outro ponto é você se relacionar com o seu cliente, com o seu público-alvo. Então, Marcelo, quanto mais a gente tem ali empresas hoje, a gente consegue ver muito isso, a busca por empresas que são humanizadas. São Perfeito. Empresas que conseguem tratar ali o cliente de forma humanizada. Porque com o avanço da tecnologia e com a facilitação de você ter chatbot, você ter vários outros artifícios para conseguir ali agilizar o atendimento, as pessoas começaram a sentir a falta de ter um atendimento ali
pessoal e tudo mais. E nas redes Ficou sociais... muito robotizado, não foi? Ficou Essas muito ferramentas, robotizado. ao mesmo tempo que elas ajudam, que elas trazem aí performance, elas trazem agilidade, mas acaba criando um distanciamento. Exato. E eu sempre costumo dizer de que pessoas se conectam com pessoas. Isso. Né? Então, por mais que você tenha tecnologia, que eu acho que é importante, né? Seja a internet das coisas, seja a inteligência artificial ou os chatbots, enfim, qualquer facilitador, ele é muito bem-vindo. Mas esta humanização, como você bem colocou, eu acho que faz toda a diferença. E aí deixa eu te perguntar uma coisa que fica o tempo todo assim me questionando. Nós temos aí hoje um mundo de influencers, né? Que eu não vou entrar no mérito se é positivo, se é negativo, mas eu vejo que cada vez mais cresce essa profissão de muitas pessoas se colocando como influenciadores. E algumas marcas acabam se associando a esses influencers. E eu também vi um estudo agora, inclusive num artigo do presidente da Cacau Show, que ele fala que ele vai na contramão disso. E ele fala que quem precisa efetivamente conectar-se com o seu público é o próprio detentor da marca. E ele está deixando de utilizar os influencers e está começando ele a aparecer, dando dica de receitas, como que a Cacau Show prepara o seu produto. Como que você enxerga esse ambiente? Qual a sua percepção? Sim, eu acho muito positivo. E até ia comentar nesse ponto, porque é uma tendência que os empreendedores estão analisando que, de fato, eles precisam se posicionar mais. Então, vamos lá, colocar ali algum exemplo. Existe o Johnny Martins, que é o dono de uma contabilidade chamada Será, que ele é muito famoso, por conta que ele consegue ali, ele se autonomeou como contador das estrelas, né? E aí o que acontece? Ele percebeu que o que vende não é apenas a imagem da empresa dele, não é apenas a imagem do que ele está construindo, mas sim ele mesmo. Ele consegue se conectar. Por quê? Pessoas se conectam com pessoas. Então, assim como o rapaz da Cacau Show, o dono da Cacau Show, ele percebeu isso. Então, isso é muito importante as pessoas analisarem que se você quer ter uma presença forte, quer ter um relacionamento maior com seus clientes, você precisa sim se relacionar. Essa é uma tendência que tem dado muito certo. Então, você vai ver aí grandes empreendedores que possuem grandes empresas que estão adotando, estão aparecendo, perdendo o medo de aparecer das câmeras, para que ele consiga, de fato, aparecer nas redes sociais e gerar ali para ele tanto conteúdo, tanto gerar para ele leads, porque através dele as pessoas compram aquilo que ele vende, né? As pessoas compram as ideias. Então, na verdade, você vai formando aí uma grande rede, que a gente costuma chamar de fãs da marca, né? Isso, então você exato. acaba interagindo de tal maneira que você começa a se tornar referência por aquilo que você está mostrando, aquilo que você está levando ao seu público. E aí a minha pergunta para você, também nesse sentido, uma pessoa estando constantemente interagindo diretamente com o público nas redes sociais, é importante? Sim, é muito importante. Atualmente, isso é essencial para que o seu negócio nas redes sociais, para que o seu empreendimento funcione, tá? Você pode, eu quero optar por não aparecer, eu quero investir, por exemplo, um funcionário meu quer que apareça, beleza. Você precisa ter a imagem, alguém precisa ser a imagem da sua marca. Esse é um atalho que você consegue pegar. Agora, se você quer, não quero que a minha imagem esteja vinculada a nenhum funcionário, nem a minha, enfim, eu quero que a marca mesmo se posicione. Existem casos, por exemplo, como a Burger King. A Burger King, ela não tem ali o CEO aparecendo, não tem ali, mas ela consegue criar campanhas voltadas para públicos. Então, você pode atacar especificamente nichos. Recentemente, ela fez a questão dos calvos, né? Quem era calvo conseguia ali... Mas sempre humanizando, né? Mas sempre trazendo humanizando, pessoas. sempre trazendo pessoas ali, atacando nichos e públicos. E recentemente, ela, não sei se ainda está vinculada, mas ela estava fazendo uma ação para gamers. Então, ela usa a linguagem dos gamers, ela fala como... Ela consegue atingir as pessoas que são aquele público mais jovem, que gosta ali de uma linguagem mais informal e tudo mais. E ela é campeã nisso. Agora, é uma questão mais difícil? Porque você precisa realmente saber como se posicionar para atingir os certos nichos. Você precisa ter uma equipe de marketing que consiga te orientar, uma agência que consiga fazer com que realmente o seu objetivo seja alcançado. Mas a melhor forma é você ter alguém que represente, que venda ali a imagem pessoal da marca, quando as pessoas lembrarem, poxa, a minha empresa é X, quem que eu lembro de quem? Quem que compra a minha marca? Quem que consome a minha marca? Então, Perfeito. as pessoas têm que ter esse questionamento para poder
ter ali nas redes sociais um engajamento maior. Dentro do que você falou agora, me trouxe aqui também uma outra dúvida que eu acho que é muito importante. A gente fala que cada vez mais é importante ter uma agência, ter alguém de marketing assessorando. Como que o empreendedor deve fazer ou como proceder para ele escolher uma boa agência, para ele escolher uma boa equipe, para ele escolher alguém que possa lhe dar todo o suporte no sentido dele se posicionar corretamente nas redes sociais? Certo. Primeiramente, você tem que buscar por pessoas que são especialistas em áreas ou exatamente a mesma área que você atua ou em áreas similares ali. Então, por exemplo, você é um médico e aí você procura ou alguém que já atende médicos ou alguém que atende ali outras áreas da medicina, como a estética, enfim, tudo mais. Por quê? Porque essas pessoas e esses tipos de agência, eles vão conseguir entender a dor do cliente, eles vão conseguir entender a sua dificuldade e eles vão conseguir traçar uma estratégia que ele já tem alcançado e alcançado no decorrer dos seus anos como empreendimento de agência, né? Então, existe hoje agências especializadas, né? Por quê? Porque o que tem acontecido hoje, até uma crítica para a nossa comunidade de marketing, por exemplo, são pessoas que acham que publicar todos os dias nas redes sociais é uma estratégia que vai trazer retorno. E não é assim que funciona. Você realmente precisa publicar com intencionalidade. Inclusive, os stories. Os stories, eles precisam ser intencionais. Às vezes, parece assim que é tudo aleatório, estou aparecendo aqui de forma aleatória, mas não, tudo tem que ter uma intenção por trás. E quem melhor do que pessoas especializadas nisso e que já conhece o nicho que você atua para procurar, para te atender? E aí entra uma outra dúvida que eu creio que é super importante, a gente entender o seguinte: qual que é a frequência de postagem? Né? Porque cada hora a gente lê uma coisa diferente. Sim. Né? Cada hora você... Aliás, não sei se você pode optar falar por isso, mas surgiram uma série de, entre aspas, especialistas em vários assuntos, inclusive em rede social. Então, todo mundo que faz ali, que sabe usar o Canva, virou especialista em rede social. Né? Então, assim, uma avalanche de gente que muitas vezes não tem conhecimento, que está ali, né? Ladeando, está ali querendo se tornar profissional e acaba fazendo algumas coisas que eu não sei bem se dá certo. Então, você tem, de um lado, esses pseudos especialistas e, do outro lado, você tem essas dúvidas que aparecem, que a gente lê toda hora. Mas qual a frequência efetiva de postagem que deve ter uma rede social? Certo. Essa questão da frequência de publicação, ela varia muito. Porque depende muito do seu nicho, depende muito... Porque existem casos que não é necessário que você publique todos os dias. Mas o ideal, de fato, para que você possa crescer de fato, é que suas publicações sejam diárias. Em que pese você não publique no feed, mas nos stories você tem que estar sempre aparecendo. Porque os stories é a melhor forma de você... A gente está falando assim em questão de Instagram, tá? Que é a plataforma que as pessoas mais utilizam. Então, assim, as pessoas têm que aparecer diariamente nos stories para gerar conexão com as pessoas. O feed, ele é utilizado apenas para que as pessoas alcancem novas pessoas. Então, obrigado, Marcelo. Alcance novas pessoas e também para que ele produza conteúdo para os seus fãs, para as pessoas que já o acompanham nos stories, para as pessoas que já têm ali uma fidelização da marca. Então, assim, o ideal é que você, nos stories, apareça diariamente. Que você esteja presente, mostrando ali a sua presença e marcando, de fato, a sua efetividade, mostrando, olha, estou aqui, eu sei do que eu estou fazendo, olha como é que eu estou gerando resultado, olha só o que eu estou produzindo. As pessoas gostam de ver isso, o que o empreendedor, o que a empresa está produzindo, o que a empresa está gerando de resultado. E no feed varia muito, assim, depende de cada estratégia. Existe estratégia que você pode publicar a cada 2 vezes por semana, a cada 3 vezes por semana, mas se puder publicar todos os dias, desde que no feed o conteúdo seja relevante, seja interessante. Se você for publicar coisa que não tem nada a ver, não vale a pena ser publicado. Perfeito. Então, se você tem um conteúdo ali, você tem... Olha, eu tenho condições de publicar todos os dias conteúdos bons, conteúdos relevantes, que vão atender ali e que vão atingir a dor do meu cliente. Perfeito, você deve fazer isso. Agora, se não, você pode ali optar e não queimar esse cartucho, porque as pessoas conseguem compreender quando você está publicando ali só para preencher ali a lacuna ou quando você está realmente
publicando de forma estratégica e atendendo algum tipo de dor que o cliente tem. Perfeito. Ed, o papo está super interessante, mas eu vou dar um tempinho para você tomar uma água, que é a melhor água do Amazonas, que é a água Toia. E enquanto isso, eu quero falar com você. Olha só, gente, a gente está falando de um assunto super relevante, que é esse mercado, esse mundo digital, que ele vem aí fazendo parte do nosso dia a dia, que ele vem influenciando pessoas, que ele vem definitivamente fazendo que pessoas possam criar visibilidade. Criando aí pessoas que surgiram do nada e hoje são referência na internet. E é isso que o mundo digital está trazendo. A novidade de produtos, a conexão, a interação, tudo isso faz parte desse novo mundo digital. E o Ed está falando para a gente o seguinte: como é importante você ter intenção de você publicar algo, como é importante você ter uma frequência, mas você contar com especialistas. E por que isso? Porque a sua imagem vai ficar ali no seu feed, você não vai conseguir apagar depois, porque muitas vezes o sujeito vai voltar um ano depois, 3 anos, 4, 5 anos, aquilo que você publicou, aquilo que você falou, aquilo que você mencionou, aquilo onde você estava. Então é super importante que você tenha um profissional, que você tenha gente competente para que possa lhe acompanhar nessa jornada nas redes sociais. Enquanto o Ed toma uma água, eu quero falar com você agora sobre as nossas vagas de emprego, que é um momento super importante que a gente considera aqui no Virando o Jogo. É onde nós falamos com você que está buscando a possibilidade de se empregar novamente, você que está buscando o primeiro emprego, você que está buscando uma colocação ou uma recolocação profissional. Então é nesse momento que eu convido você a apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na tela, ou você anotar o telefone que eu vou falar para você agora do WhatsApp, 985904300, para que você possa enviar nesse momento o seu currículo. Se não as vagas que nós vamos divulgar, para outras vagas, você pode participar do processo seletivo. Você pode deixar o seu currículo no nosso banco de dados. E assim que surge uma vaga, nós encaixamos você nesse processo seletivo. E 2 pontos importantes. Primeiro, nós não cobramos nada para divulgar a sua vaga. E o segundo ponto importante, você participa de um processo seletivo de vagas existentes, de empresas que nós checamos a idoneidade de cada empresa que faz parte desse quadro, que é vagas de emprego. Então vamos lá, você que é advogado, você que está buscando aí se colocar, você que quer assumir a posição de advogado trainee, é a sua chance. Então você precisa ter a carteira da OAB, você precisa ter vivência em direito, já ter feito estágio na área do direito, você precisa querer aprender, né? Então você vai trabalhar num grande escritório, um escritório regional, mas que tem uma atuação nacional. Então você precisa ter uma boa comunicação, relacionamento interpessoal, efetivamente gostar de se comunicar, porque você vai ter a chance de melhorar a sua performance profissional sendo advogado de trainee. Então, aponta a câmera do seu celular para o QR Code e se candidata a essa vaga. Temos ainda a vaga de apontador de produção. É uma empresa local, uma empresa centenária que está buscando profissionais, ela está expandindo a sua linha de produção e hoje ela busca um profissional para apontador de produção. Você precisa ter experiência comprovada na função, é necessário que você já tenha passado por outras organizações, então você vai ter que comprovar experiência em carteira. Temos ainda a vaga de auxiliar de produção, então você que já atuou e não tem um segmento específico, mas você precisa ter já essa experiência, né? Ter passado ali por linhas de montagem, linhas de produção, né? Estar atento à necessidade e uso do EPI para que você possa participar desse processo seletivo e também ter uma boa comunicação. E temos também a vaga de coordenador ou coordenadora de RH. Então, você que tem experiência na área de recursos humanos, sobretudo no desenvolvimento de carreiras, capacitação profissional e desenvolvimento de pessoas, você pode se candidatar à vaga de coordenador ou coordenadora de RH. É importante que você esteja apto a interagir com a diretoria dessa organização, você vai tratar diretamente com os diretores, com o CEO da empresa, você vai ter ali a necessidade de estruturar programas de treinamento e também realizar e ser responsável por recrutamento e seleção. Então, você pode participar da vaga de coordenador ou coordenadora de RH. Temos ainda a vaga de operador de máquinas, então é importante que você já tenha experiência, né, em operação de máquinas, aí, vários tipos de máquinas, então você tem que mandar lá e tem que ter o conhecimento e tem que ter a formação das diversas NRs que existem.
E, por fim, nós temos a vaga de vendedor externo e também de vendedor interno. Então, você que atua na área de vendas, tem que já ter experiência em ter uma boa comunicação. É importante que você tenha o pacote Office e que você saiba interagir, sobretudo buscar soluções para que você possa oferecer a clientes. Necessário que você tenha, na vaga de vendedor externo, que você tenha veículo próprio, pode ser carro ou moto. E na vaga de vendedor interno não há necessidade de você ter veículo, mas há necessidade de você ter experiência. Então, aponta seu celular, que é o código que está aparecendo na tela, ou mande agora mesmo seu currículo para o WhatsApp, 98590-4300. E eu vou retornar aqui e vou continuar o meu bate-papo aqui falando sobre redes sociais, como que a gente pode interagir melhor, como que você pode engajar melhor, o que você não deve fazer. E é exatamente isso que eu vou perguntar para o Ed Filho agora. Ed, o que as pessoas ou empresas não devem fazer nas suas redes sociais? Perfeito. Acho que a primeira coisa é não ser prolixo, né? O que é isso? É você estar ali sem ter intencionalidade nenhuma, sem ter nenhum tipo de relacionamento com o cliente, apenas estar por estar. Empresa que assim pensa não consegue se desenvolver na rede social. O que você não pode fazer, além disso, é você prometer algo e não cumprir. Porque assim como a rede social ela vai te trazer bons feedbacks e você vai publicar os seus feedbacks, se você promete algo que você não consegue cumprir, as pessoas vão na sua página, vão nas suas publicações e começam a comentar ali a experiência que elas teve, né? Que elas tiveram em relação à sua promessa que não foi cumprida. Então, nas redes sociais você tem que ser realmente você. Você precisa, ao máximo, mostrar aquilo que você é, aquilo que você pode atender, quem você pode atender, da forma que você pode atender. E dessa forma, tenha certeza, independentemente do nível, do estágio que você esteja, pessoas irão comprar de você, pessoas irão comprar seu serviço, porque, como eu falei, as pessoas elas não estão apenas comprando produto e serviço, elas estão comprando ideias, estão comprando pessoas, então elas vão se conectar com você e com certeza você vai conseguir ali ter a sua venda efetivada de fato através das redes sociais. Legal. Ed, e quais são os critérios que são essenciais para definir um perfil adequado e representativo para a identidade da organização nas redes sociais? Perfeito. Primeiro, você precisa ter uma identidade visual consistente. O que seria identidade visual? Identidade visual é um conjunto de elementos que vão fazer com que as pessoas associem a sua marca a determinado assunto. Então, por exemplo, você precisa ter paleta de cores bem definida, você precisa ter uma padronização de fonte, você precisa ter uma padronização de imagem, você precisa ter uma padronização em tudo que você for colocar dentro das redes sociais. Então, se você tiver um jingle, por exemplo, é bom colocar, porque as pessoas vão associar aquilo à sua marca. Quando a gente fala da maneira, do modo que nós estamos colocando, pode ter um leigo, que é um empreendedor que está começando agora, e esse também é o nosso telespectador, aquele que está ali, sabe, tem uma ideia, ele é estudante, está querendo entrar nesse mundo do empreendedorismo. E aí eu te pergunto, quando você fala dessa identidade visual, tem a ver com a logomarca? Sim, também tem a ver com a logomarca. Por quê? Porque as pessoas elas precisam associar o seu produto, o seu serviço com determinado algum elemento. Algum elemento. Algum elemento. Então, o logo ele é como se fosse o coração da empresa. Ok. Então, se você precisa começar com isso, né? Para que você consiga fazer com que o seu produto seja associado àquela marca, né? Porque as pessoas vão olhar e falar, eu sei de que essa marca eu sei que ela é boa, eu já comprei, já conheço. Enfim, então ter um logotipo, ele é importante. Um conjunto de as 3 primeiras coisas que você precisa investir para começar bem nas redes sociais. Bacana, isso é legal, isso é legal. O que é? Quais são as 3? Primeiro, você vai investir na criação da sua identidade visual, e dentro disso vai o logo da sua empresa, né? Vai a escolha das cores, da paleta de cor, que melhor se adequa. Então, eu vou dar um exemplo aqui por que a paleta de cor é importante, tá? Digamos que você tenha uma clínica médica, e você escolhe, eu gosto muito de vermelho, vou colocar minha clínica toda de vermelho. Dentro de uma psicologia das cores, quando a gente estuda a psicologia de cores, por exemplo, quando a gente vê uma clínica pintada de vermelho, nosso cérebro vai automaticamente associar sangue, algo ruim, algo pesado, então as pessoas vão ter ali uma certa objeção a entrar naquela clínica ou tentar visitar e tudo mais.
Então, geralmente se usa ali o azul, geralmente se usa ali o verde, que são já cores mais amigáveis, que transmitem segurança, confiança e tudo isso um designer ele consegue trazer ali para a empresa. Interessante. Então, você precisa ter a criação do seu logo, a criação da paleta de cores e as fontes. Se fosse colocar esses 3 principais, você já consegue começar ali, trabalhar e desenvolver a sua rede social. Bacana. Ed, e deixa eu te perguntar uma coisa que sempre eu olho, às vezes a gente olha assim, alguns feeds que não tem nada conectando com nada. E daqui a pouco esse sujeito vai lá e viraliza. O que está viralizando hoje? Certo. Viralização é uma coisa que a gente não tem explicação? Como explicar. É por isso que a gente fala assim eu sempre bato nessa tecla de você publicar todo dia é bom, mas desde que seja conteúdos que sejam relevantes. Por quê? O perigo de você publicar todo dia é que algum conteúdo seu vai viralizar. E agora, quando ele viralizar, o que as pessoas vão ver posteriormente a isso? Então, você tem que tomar esse cuidado para que quando você realmente viralizar, as pessoas vão procurar você automaticamente. E o seu conteúdo, os outros conteúdos, será que são conteúdos bons? Será que são conteúdos relevantes? Ou será que você vai queimar esse cartucho? Então, é muito importante a gente ter essa ideia bem definida na nossa cabeça. Agora, viralizar, muita coisa viraliza. Pode ser um meme, pode ser alguma ideia criativa que você teve, que ninguém esteja fazendo no mercado. É uma coisa assim meio, não vou dizer aleatória, mas realmente, tem coisas que realmente viralizam. E tem um monte de coisa que acaba viralizando, né? Eu me lembro, por exemplo, aquele sujeito da caneta azul, né? Exato. De repente viralizou ali e o sujeito do nada surgiu aí e virou, né? Não só um meme, mas um artista. Exato. Né? Tendo shows, enfim, se tornando referência, gravando. É verdade. Então, assim, é uma coisa que a gente não tem muita explicação. Mas, tirando do que não tem explicação, vamos para o que há explicação. É válido criar um cronograma de ideias para posts? Sim. Você tem que... Na verdade, para tudo, né, Marcelo? A gente tem que se programar. E rede social, quando a gente fala de forma profissional, de forma que a gente vai trabalhar ali querendo trazer retornos para a gente, financeiros, a gente precisa se programar para isso. Então, você precisa ter ali um calendário, que a gente chama no marketing de calendário editorial, que é onde você vai programar. Você vai ter que fazer o estudo, é claro, da sua audiência, para ver qual é o melhor horário que as pessoas do seu nicho estão vendo o celular, por exemplo, ou aquela rede social. Você vai analisar dentro disso também a questão de qual dia é o melhor para que você publique o seu melhor conteúdo naquele dia. Então, você vai analisar essa série de coisas e criar ali o horário, a data e o tipo de conteúdo que vai ser publicado. Então, eu quero publicar ali 3 vídeos por semana. Então, eu vou me programar para que isso aconteça. Bacana. Porque dentro da audiência, ela vai começar a se acostumar. Olha, hoje vai ter publicação. Hoje vai ter um vídeo. Hoje vai ter um corte de um podcast, por exemplo. Então, ela vai ter esse costume, né? Bacana. Gente, olha só, eu estou aqui nesse papo super interessante com o Ed Filho. A gente está falando aqui sobre esse mundo digital, a gente falando aqui das redes sociais. E aí, Ed, eu vou convidar você para tomar mais uma água, que agora eu vou falar com o meu público aqui, com os nossos internautas, com os nossos amigos, sobre a nossa Academia de Líderes. A Academia de Líderes é um maior treinamento que a gente já desenvolveu a partir de todas as nossas experiências em grandes empresas, empresas multinacionais, empresas nacionais e empresas locais, onde a gente ocupou cargo de diretoria, de gestão, de liderança, e a gente modelou esse treinamento de maneira muito especial. São mais de 5 mil alunos que já passaram conosco, 5 mil pessoas que nós já treinamos na Academia de Líderes, e é super interessante. Então, você acessa agora o www.ibvv.com.br, você pode ter mais informação sobre a Academia de Líderes. E um detalhe super importante para você que é empreendedor, você que é empresário, você que está aí pensando, o que eu faço com a minha empresa? O que eu faço com os meus líderes? Como que eu posso preparar melhor os meus gerentes? Como que eu posso preparar o meu coordenador? Como que eu posso preparar a minha equipe para que ela possa dar mais resultado? Então, você fala com a gente que a gente faz um trabalho para você in company, com a sua identidade, com a sua cultura, dentro da sua missão e dos seus valores. São 5 módulos, onde no primeiro módulo nós falamos sobre liderança, pensamentos e mudanças. No segundo módulo nós falamos sobre a importância da sua marca pessoal e da ética profissional. No terceiro módulo, nós falamos sobre ferramentas de gestão. Essas ferramentas são aquilo que eu aprendi no dia a dia que me faz ganhar tempo, que me faz ganhar produtividade, onde a gente consegue ser mais efetivo para entregar resultado. E eu vou entregar isso para você, que são as ferramentas de gestão. No quarto módulo, a gente fala sobre
novos negócios, novos modelos de negócio, alguns negócios disruptivos que estão fazendo toda a diferença. E, por fim, no quinto módulo, nós falamos sobre planejamento estratégico e plano de negócio. Então, você acessa agora www.ibvv.com.br e vai estar comigo aí em 12 horas de treinamento. É fantástico, ele é muito dinâmico, a gente tem um material didático super legal para levar para você todo o conhecimento na Academia de Líderes, através do www.ibvv.com.br. Eu vou voltar em segundos aqui com o Ed, mas também quero aproveitar para falar com você o seguinte: toda terça-feira você tem um encontro marcado aqui conosco para que você possa ter informação relevante nesse mundo dos negócios, nesse novo ambiente de negócios. E hoje eu estou conversando com o Ed Filho, que ele é designer, ele é especialista em redes sociais, e eu vou perguntar para ele o seguinte: Ed, dentro das possibilidades, né, que dentro do seu perfil, dentro do que você pode oferecer, quais são os principais serviços, ferramentas que você disponibiliza na sua consultoria, na sua prestação de serviço? Perfeito. E eu quero pedir nesse momento para que a gente coloque aí no ar o Instagram do Ed, a gente coloque aí o telefone celular, e vou aproveitar para dizer o seguinte: conheci o Ed numa empresa que é um parceiro nosso, tem um talento enorme, é um profissional extremamente competente, e por isso nós convidamos ele para vir aqui para falar desse mundo tão importante que são as redes sociais. Mas diga lá para a gente o que tem no seu catálogo, no seu portfólio de serviços. Perfeito. Então, assim, nós somos uma empresa especializada em criação de identidade visual, que é justamente aquilo que nós estávamos conversando agora há pouco, de você já entrar no mercado com uma logo definida, com uma paleta de cores. E a identidade visual, ela é um pouco mais além, porque ela vai trabalhar o seu posicionamento nas redes sociais, como que você vai se posicionar. A gente faz essa questão dessa consultoria, como que você deve se posicionar, o tipo de conteúdo que você vai produzir, o seu nicho, qual que você vai atuar. Então, nós trabalhamos dentro disso na identidade visual. A gente também trabalha principalmente com a gestão de redes sociais, como é o social media. A gente vai produzir toda a questão de linha editorial para você, conteúdos estratégicos que vão de fato atingir ali o seu público, que vai gerar de fato um relacionamento dentro do nicho que você pertence. Então, a gente isso dá para modelar de acordo com cada cliente? Dá para você, a partir de um estudo, você prepara esse cronograma, vamos dizer, todo esse planejamento? Isso. Funciona da seguinte forma: a gente recebe ali a demanda, né? O cliente quer fechar ali e quer fazer uma movimentação nas redes sociais. A gente faz primeiro um estudo, a gente cria ali, faz um briefing, um questionário, perguntando o máximo de informações para ver se o cliente conhece o seu público, né? E para ele dizer, olha, eu preciso disso, meu público é esse. Dentro dessas questões, a gente vai fazer ali uma análise com concorrentes, a gente vai fazer análise de o que o mercado está pedindo, as tendências para aquele determinado nicho, e aí sim, a partir daí, a gente cria uma linha editorial estratégica que é, de fato, com conteúdo de qualidade e que vai ali atingir a dor do cliente. Então, nesse processo, a gente vai analisar exatamente se vai ser viável a gente publicar todos os dias ali no feed, se vai ser viável, qual rede social. Você vai precisar estar no Instagram, no YouTube, no TikTok, ou você precisa focar no YouTube, por exemplo, porque varia muito de nicho para nicho, né? Então, a gente faz toda essa análise para poder dizer, olha, a gente vai publicar tal dia, vai ser dessa forma, e conforme vai passando, a gente vai fazendo essa consultoria com o cliente. Perfeito. Aproveitando, qual a dica que você daria para quem está iniciando na criação de conteúdo nas redes sociais? Perfeito. A principal dica é: você precisa, de fato, se relacionar com conteúdos que vai atingir a dor do seu cliente. Então, por exemplo, você é um vendedor de água, você sabe que as pessoas têm sede. Então, o que você vai atingir? O que você vai pensar? Em criar conteúdos que mostrem, nossa, Manaus está muito quente, então beba água. Nossa, vamos se hidratar. Hidratar é bom para a saúde. Você vai gerar, além de gerar conexão com as pessoas, você vai estar ali fazendo um anúncio de fato e trazendo uma informação necessária. Você não vai estar sendo prolixo, né? Você não vai estar ali falando e não falando nada. Você vai ter uma intencionalidade. Então, tudo que você for fazer, você tem que ser intencional. Se você vai publicar nos stories, por que você está publicando nos stories? Por que você está aparecendo? O que você está querendo causar com isso? Você tem que pensar nesses pontos para que você consiga, de fato, já começar a produzir seus conteúdos. E
tem uma frase que diz que ninguém é melhor. Bom você se torna. Ninguém começa já, eu já sei gravar, eu já sei estar nas redes sociais, já consigo aparecer na câmera, gravar. No começo você vai gravar uma, vai gravar duas, vai pagar 20 vezes, você vai encher sua galeria de vídeos ali, mas com o decorrer do tempo você vai pegando o costume, vai pegando o jeito e daqui a pouco você vai fazer de forma natural. É assim que acontece. Super interessante isso. E aí, Ed, eu tenho mais uma pergunta para te fazer, mas daqui a pouco a gente vai e vem, que agora eu quero falar com você que está do outro lado, que é sobre uma dica de livro super interessante, que é do Joy Foddery, Psicologia Oculta nas Redes Sociais. É um livro super interessante, com um arcabouço baseado no modelo da psique humana de Freud, com ID, ego e superego. Ele demonstra que a internet é um reflexo digital da psique humana coletiva e que as diversas redes sociais correspondem a mentalidades diferentes. Assim como você se comporta de forma diferente quando está sozinho, em casa, quando sai com os amigos, quando se comunica com a família e outras interações, da mesma forma acontece nas redes sociais. As pessoas agem, acabam por se expor de acordo com aquilo que ela quer transmitir. Então, esse mundo online, ele é muito bem explorado. Desses vários espaços online, entender isso permitirá desenvolver e executar estratégias de engajamento eficazes para atingir o seu público-alvo em cada rede social. Então, olha só, gente, dica super relevante, Psicologia Oculta das Redes Sociais. Isso é uma obra interessantíssima do Joy Foddery, que ele traz para você toda essa informação relevante para que você possa ter uma melhor atuação e, sobretudo, conseguir ter um bom desempenho nas redes sociais. E hoje, eu estou aqui conversando com o Ed Filho, ele é especialista em redes sociais, ele é designer, ele cuida de várias contas super importantes aí e está dando essas dicas relevantes para a gente. E agora eu vou para o vai e vem com ele. Eu tenho certeza, e já apareceram aqui algumas perguntinhas, que infelizmente o nosso tempo, a nossa ampulheta do tempo já chegou aqui muito ao final, rápido. É muito rápida, né? Muito rápido, mas já são 40 minutos de conversa que a gente está aqui e eu tenho certeza que o internauta está doido ali, né, querendo saber mais. Mas vamos lá para o vai e vem. O que é mais importante, cérebro ou apresentação? Cérebro. Empreender é? Só em uma palavra, né? Difícil. É vida, para mim. Qual a lição mais importante que a vida lhe ensinou? Gratidão. Sua maior alegria? Minha família. Seu diferencial? Verdadeiro. Quem é Ed Filho? Aí pode ser mais uma palavra. Tá. Pode ser mais uma palavra. Sou um rapaz, um jovem apaixonado por marketing e principalmente apaixonado, fascinado por design, por tudo aquilo que o design consegue proporcionar e fazer com que as pessoas se emocionem, se interajam. Então, o design, para mim, é vida, é paixão. Legal, Ed. Foi um bate-papo super interessante, super relevante, trazendo aí um assunto tão presente nos nossos dias que muita gente não sabe lidar. Tinha muita coisa aqui para te perguntar, como que a gente faz para tratar, por exemplo, gestão de crise, né? Tinha separado aqui algumas perguntas que me encaminharam aqui, tinha que saber, por exemplo, qual a dica, como a interatividade com o público é importante para o crescimento da conta, né? Como que eu faço para ganhar mais seguidores? Tinha um monte de coisa para te perguntar. Mas os seguidores, eu só posso dar só rapidinho, porque esse é um ponto muito importante, tá? Pessoal, não compre seguidores. Pelo amor de Deus, não faça isso. Você vai estar matando, de fato, a sua rede social. Não faça isso. Por quê? Você vai estar comprando ali bots que não vão interagir com o seu conteúdo, que não vão engajar com você. Então, se você compra seguidores, você vai estar comprando uma quantidade de pessoas que vão estar inscritas no seu canal, na sua rede social, e não vão interagir de nenhuma forma. O algoritmo vai entender que o seu conteúdo não está sendo relevante nem para o seu público. Então, ele não vai fazer com que tenha essa dificuldade de propagação de conteúdo. Então, não faça isso. Legal, mais uma dica aí do Ed Filho, designer gradualmente aí. E especialista em redes sociais. E, gente, olha só, chegamos ao final e eu não posso deixar de falar do Setembro Amarelo, que é um mês super importante, é um mês de prevenção ao suicídio, que nós podemos aí atuar. Se a gente tem alguma pessoa que você sabe que está passando por essa dificuldade, então você pode acionar o telefone 188 ou através do site
cvv.org.br. É importante esse mês, é um mês que tem assim uma relevância. Existem dados que a cada minuto cerca de 5 a 7 pessoas cometem suicídio no mundo. Então é importante que a gente esteja atento ao Setembro Amarelo. Antes de terminar, não posso deixar de fazer o convite para você para a NRF, onde nós vamos estar agora em janeiro, do dia 12 a 16 de janeiro, nós vamos estar em Nova York. E nós já temos, assim, alguns anos que nós fazemos parte desse, que é o maior evento de varejo mundial, onde nós nos encontramos com grandes CEOs e participamos também de lançamento de produtos, de serviços, de muita tecnologia voltada para o varejo. Então você pode fazer parte da nossa comitiva que vai estar em Nova York, que o IBVV, junto com a FGV de São Paulo, está trazendo para você um programa super interessante que é NRF 2025, né, que é um programa light, de baixo custo, onde você vai efetivamente participar não só da NF, mas também das visitas técnicas. Então, entre em contato agora, através do telefone 98425-2384 e saiba mais para estar conosco na NRF 2025, de 12 a 16 de janeiro de 2025. Chegamos ao final e eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer a você que está do outro lado, você internauta, você que interagiu, e dizer o seguinte: poxa, não deu tempo de ver, não consegui pegar toda a live, a gente vai subir essa live agora para os canais digitais do Amazonas Atual, então vai estar lá no Facebook, vai estar também no YouTube, e depois a gente está retransmitindo no nosso YouTube. Olha que legal, nós chegamos no episódio 69, já tivemos 68 pessoas antes ao Ed que estiveram aqui sempre trazendo um assunto relevante e importante para você que é empreendedor, você que é gestor, você que quer empreender e quer crescer. Um forte abraço para você e até a próxima terça-feira com mais um Virando Jogo comigo, Marcelo Salum, aqui no Amazonas Atual.